a comunicação, e principalmente a comunicação eficaz dentro da negociação. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre isso. Tá? Como já foi visto anteriormente, os melhores negociadores se empenham, tá? Empenham. Eles não se emprenham, mas eles se empenham, tá certo? Eles se empenham para se manter atentos durante toda a negociação. Para tanto, perguntam e ouvem mais do que falam, aquilo que eu falei para você, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então é para a gente ouvir mais e falar menos, né? Então, essa frase ela é muito, como dizer, ela é muito atual, sobretudo na questão da negociação. Por quê? Porque se o negociador fala demais, ele tende a abrir a sua estratégia ou acabar ficando vulnerável em relação ao outro negociador. Então, é muito interessante que você ouça mais. É engraçado quando você assiste, como eu já assisti, rodagem de negociação entre 2 grandes negociadores, você vê muito mais períodos de silêncio do que falas. É interessante, porque os 2 querem ficar mais calados ouvindo o outro, né? E acabam um incentivando o outro a falar, porque fica aquele negócio, um olhando para o outro assim, tentando saber algumas coisas e se fala muito pouco. Agora, quando você tem 2 negociadores com experiências diferentes, você vê, normalmente, o que fala mais é justamente aquele que tem menos experiência, né? É engraçado isso. Então, por quê? Porque, ao longo do tempo, você vai aprendendo que quanto mais você ouve, melhor, né? E o ideal é sempre aquilo que eu falei. Você espera a pessoa falar, dá calma a pessoa falar. Depois que a pessoa fala, não responda imediatamente. Dá uma pausazinha, né? Aquilo que eu falei. Essa pausazinha, para você ter uma ideia, por conta dessa pausazinha, eu já fechei grandes negociações, inclusive não só negociação assim comercial, mas negociação também com funcionário, negociação com quem está acima, né, com chefes. Então, esse tipo de conduta, você ouvir, olhando para a pessoa, parafraseando ela, às vezes dizendo, não entendi, então é isso, 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 e né, concordando, fazendo assim com a cabeça, e no final, depois que ela fala, você dá uma pensada e aí responde. Isso ao longo do tempo, desde que eu aprendi a fazer e comecei a fazer, isso tem dado excelentes resultados, porque realmente as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas normalmente não fazem isso, principalmente brasileiro. Nosso sangue, né, que a gente brinca, né, a nossa verve, né, ela está muito ligada à questão de você responder rápido, de você não deixar vácuo na conversa, né? Ou seja, a pessoa acabou de falar, você entra com o trator em cima. Então, a ideia aqui é você exercitar isso realmente, de você parar, ouvir, depois de você ouvir, você dá um tempinho, como se fosse uma respiração, respira fundo assim e depois você fala. Tá? Isso aí, eu estou dando uma dica pessoal minha. Funcionou muito. Eu fui gerente de divisão uma época, eu tinha que negociar com o executivo, negociar com o diretor, tinha que negociar com os funcionários. Né? Quando tinha, às vezes, uma greve, alguma coisa, me chamavam para falar com o pessoal do sindicato, né, em si. E era muito interessante. Por que falavam? Porque tinha, normalmente, eu conseguia alguns resultados, até por causa da experiência. Né? Você vai fazendo e vai. Só que muitas vezes chamava em cima da hora. Né? Tipo assim, o sindicato falava com o diretor, na hora ele vinha e me chamava, me ligava e falava: Max, vem aqui, dá um pulo aqui, dá um pulo aqui. Eu não sabia nem o que era. Né? Que aí não dá para você fazer um planejamento. Então você ficava mais calado do que ouvia mais do que falava, né? E aí tentava, né, chegar a uma melhor solução. Para você ter uma ideia como é que isso foi claro, né, eu entrei num lugar, assim que eu fui a gerente de divisão, a pessoa que estava antes, no mesmo lugar que eu estava, ela estava com 3 processos na justiça em cima, por conta disso, porque falou demais, a pessoa não gostou, e aí entrou com questão de assédio, etc. Entendeu? E eu tive esse cuidado, graças a Deus, né, consegui sair ileso, porque a questão de você ouvir mais do que falar é muito importante, né? E eu sempre fiz isso, sempre ouvia mais do que falava, evitava, né, botar o carro na frente dos bois. Então, uma coisa que, apesar de eu gostar muito de falar, como você já deve ter percebido, todo professor gosta, né? Quando eu estou numa negociação, numa situação de estresse, normalmente, né, que não é uma situação tranquila, você nunca está na sua zona de conforto, né? Quando eu estou nessa situação, eu sempre busco
ouvir mais do que falar. Tá? E nesse ouvir mais, você tem a questão do parafraseado, confirmar um entendimento, né? Que a pessoa entenda que você está entendendo e aquilo. Se for uma coisa muito complexa que a pessoa está te explicando, o ideal é que você, então isso é isso, você repita o que ela falou, até para você dar uma segurança para ela continuar falando, e também para você ver se você entendeu certo, né? Aquilo que a gente falou em comunicação, né? Não basta só a pessoa falar, o importante é o que a outra pessoa entendeu. Tá? Isso aí é muito importante na comunicação eficaz e na negociação, isso é vital. Tá? Então, os bons negociadores são exímios ouvintes e escutam ativamente antes de decidir. Então, estão sempre ouvindo, verificando o que é, mostrando para o cara que está entendendo. Né? Então, é até engraçado, que fica parecendo... Não sei se você já viu, tinha um programa de televisão que dava bem cedo, né? Que era uma moça lá que fazia o programa, não vou dizer o nome dela, que era um programa que fazia, né, muito ligado para a mulher, né, que ficava em casa, a mulher que trabalhava, era muito ligado para isso, que às vezes podia assistir. Então era muito interessante, porque a pessoa falava, às vezes dava a impressão, poxa, a mulher não entende nada, ela está repetindo tudo que a outra está falando, está perguntando coisa que é óbvia, né? E aí você fala, por que ela está fazendo isso? Porque ela fazia questão de escuta atenta, né? Ela estava ouvindo, usando esse... Então, quem conhece sabia que ela estava usando uma tática. Não é porque ela era assim. Ela estava usando uma tática de boa comunicação, né? E aí, por isso, ela até ganhou o prêmio de ser excelente comunicadora, etc., por causa dessa tática, porque a outra pessoa ela se sente bem. Porque você começa a explicar. Se a outra pessoa fica quieta, não fala nada, você não sabe se ela entendeu, né? Por exemplo, eu gosto muito da aula presencial porque eu olho para o rosto de vocês. Né? É como se fosse uma negociação. Eu estou falando, né? E vocês estão ali olhando para mim. Muitas vezes vocês não têm a opção, o momento de falar, mas no olhar, na linguagem não verbal, eu consigo perceber, até por causa da experiência de anos, né? Se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, se aquilo que eu estou falando está legal. Não sei se você já percebeu em várias aulas, né, que a gente teve, eu comecei a falar de determinado assunto, aí eu vi que vocês não entenderam, eu voltei no assunto de novo, aí coloquei exemplo, coloquei alguma coisa, isso sem vocês falarem nada, porque a gente percebe. A gente vai falar disso, da linguagem não verbal. A mesma coisa que acontece numa sala de aula, acontece numa negociação. Às vezes você está explicando para a pessoa está... mas ela não está entendendo nada. Né? Então é bom você mostrar para a pessoa, como outro negociador, mostrar que você entendeu o que ela está falando. Continuando, né? A melhor forma de influenciar as ideias dos outros é conhecer quais são essas ideias. Então, você precisa saber as ideias dos outros, e aí, mesmo que você não concorde com elas, você, a partir até dos aspectos dessa ideia, você consegue defender as suas ideias frente a elas. Lembrando, né, aquela dica que eu dei para vocês, é melhor você não dizer não. Né? Você sempre falar de uma forma assim, eu entendo o que você quis dizer com isso, eu sei que lá... já penso de uma forma um pouco diferente, ou então eu penso já nisso, naquilo, por causa disso, daquilo. Então, você vai estar colocando a sua opinião, dizendo educadamente que você não concorda, que você tem uma outra visão daquilo, mas, ao mesmo tempo, você não colocou o não. O não, para algumas pessoas, é uma barreira. Né? Quando você coloca o não, dá para fazer isso? Não. Você já botou a barreira na frente. Né? Enquanto que, se você falar de uma forma, olha, na verdade, eu entendo que você está pedindo isso, a gente poderia ir por esse caminho, não sei o que lá. A pessoa até se sente, né, valorizada, sente a opinião dela, a ideia dela valorizada. Né? Eu lembro que uma vez eu estava numa rodada de negociação e tinha uma questão de pesquisa. Né? E aí veio a pessoa, a técnica da pesquisa, estava junto lá. A gerente de divisão de pesquisa estava junto. A gente estava eu estava coordenando um grupo de planejamento estratégico. E aí tinha muita negociação, porque você tinha que fechar no grupo a ideia antes de levar para a alta administração. Né? A gente estava fechando o planejamento da empresa. Entendeu? E aí tinha a pessoa responsável pela empresa, era uma outra gerente responsável pela empresa em pesquisa. Eu nunca mais esqueço da cara que ela fez. A pessoa falou um negócio para ela fez assim, e aí depois ela falou. Antes dela falar, quando ela fez assim, você já sabia que ela não concordava com aquilo. Né? E ela foi direto, não sei o que, não dá para fazer. E no final foi feito, que veio de cima para baixo. Ela teve que fazer, engoliu lá o orgulho e teve que fazer o que o pessoal queria que ela fizesse. Então, mas aconteceu, foi engraçado a forma, né, que ela ouviu aquele negócio, na hora ela fez assim e pum. Então, aquela questão da linguagem não verbal que eu falei para você.
Problemas de comunicação na negociação. Em negociações, os problemas ocorrem, sobretudo, né, quando as pessoas não verbalizam com clareza de forma a serem compreendidas. Né? Às vezes você fala, aquele negócio, viu, fulano? Aquele negócio ali, o cara não... Qual o negócio que ele está falando? Né? Então, às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, às vezes você está pensando uma coisa, né? E uma pessoa pergunta para você outra. Fala, não sei o que. Aí você vai, fala, responde para a pessoa, e depois você volta para o assunto de novo, direto. Né? E aí, o assunto que você estava falando antes. Só que, às vezes, a pessoa, quando ela pensou, foi naquela linha de raciocínio, aí a ideia é você vai ter que voltar de novo naquilo e falar de novo, começar de novo para a pessoa voltar àquilo. A gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre neurociência, tá? Neuromarketing, lá no final bem no finalzinho, a gente já está acabando a disciplina de negociação e vai entrar em processo decisório. E eu costumo botar um gancho, né? Não sei se eu comentei com você, eu sempre coloco um gancho, ou seja, uma coisa como se fosse uma continuação mesmo do outro tema que a gente falou. E um dos ganchos é justamente esse, é a questão do entendimento. Né? Muitas vezes você que já foi gestor, que vai ser gestor um dia, você solta o negócio, você está com o negócio pensando aquele troço, assim, que está, né, tinindo na sua cabeça, e você fala para o teu funcionário assim como se fosse um caminhão, como se fosse um trator passando por cima. Né? E aí ele olha, vê aquilo, fala, que absurdo, como é que você fala um negócio desse? Não sei o que lá, como é que eu... Porque se você tivesse entrado, explicado, dado uma introduçãozinha, a pessoa já iria ter uma outra visão a respeito. Né? E lembrando que o gestor ele influencia e motiva as pessoas. Né? Então, a gente tem que pensar, assim como o negociador motiva o outro negociador a atingir o objetivo dele, ou seja, você quer vender alguma coisa, o outro quer comprar, você vai motivar ele a comprar por quanto você quer vender. Né? E o outro vai tentar motivar você a vender por quanto ele quer comprar. Tá? Então, é mais ou menos assim. Então, a ideia é que você verbalize isso com clareza e de forma a ser compreendida. Claro, para você saber se está sendo compreendido, você tem que perguntar. Se a pessoa não responde, não parafraseia você tem que perguntar. Também a questão de não escutar ou não distorcer o que escutaram, uma falha de interpretação. Tem muito a ver com a comunicação, como a gente já falou bastante sobre falhas de comunicação ao longo da disciplina. Só para você entender, aqui é o seguinte, às vezes a pessoa não escuta, ela está pensando outra coisa. Né? Por exemplo, eu posso estar dando aula para você está pensando outra coisa, está pensando nas compras que você vai fazer, está pensando no cachorro, está pensando, né? Quem tem filho está pensando no filho, quem tem amigo. Tem gente até que pegou o celular, botou o celular assim do lado, né? Entrou na sala, então ele está fazendo outra coisa completamente diferente. Né? Mas o que acontece? A ideia é que você escute, que você preste atenção. Você vai ver que isso vai se refletir não só na sua prova, como na sua vida. Né? À medida que você escuta, que você observa as coisas, você vai ver que as coisas acabam se tornando mais fáceis. Muitas vezes a interpretação que a gente tem errônea de determinada situação nos faz tomar atitudes que a gente não deveria ter. Tá? Não sei se eu acho que eu comentei na sala, quando eu comecei a minha carreira, né, tinha menos de 18 anos, comecei como estagiário de informática, eu acho que eu já comentei isso em sala, e depois eu fui trabalhar num banco, e eu trabalhei nesse banco, né, um banco que até nem existe mais, né, engraçado, esse banco nem existe mais, ele foi comprado por outro, e hoje ele faz parte de um grande banco. Mas aí eu trabalhei nesse banco, né, antes de trabalhar, né, no banco, eu trabalhei a maior parte da minha vida. Trabalhei nesse banco por, acho que, 8 meses. E aí eu estava lá e recebi uma oferta. Aí essa oferta era para trabalhar como programador. Trabalhei como estagiário de programação. Eu recebi uma oferta para trabalhar como programador, né, em Curitiba. E aí ia mudar minha vida completamente. Né? Eu morava na casa dos meus pais, né? Quer dizer, tinha uma série de coisas, e aquilo ali, para mim, veio para mim uma série de coisas que poderiam acontecer. Né? Então, eu fiz um cenário, vamos dizer assim, e aquilo que a oferta em si não era tão boa, mas o cenário que eu tinha feito sobre aquilo era maior do que a oferta. E eu larguei aquele banco que eu estava, que era um banco seguro, um cargo seguro, para ganhar mais, claro, para morar em outro lugar que tinha uma série de outras variáveis que eu não considerei. Né? Então, a gente aprende. Eu falei para vocês que a gente tem duas formas de aprender. Né? Uma é você aprender com a vida, ou seja,
você apanhar da vida, que foi esse caso, eu acabei apanhando da vida para aprender, ou você simplesmente aprender aqui, estudando, né? E evitar cometer os erros que outras pessoas já cometeram, né? E o que eu tive foi uma falha de interpretação. A pessoa era muito convincente, a pessoa que me convidou, né, que ela queria realmente um programador, queria um cara novo, para que estivesse disposto a fazer muitas coisas, ficar além do horário, varar à noite, se fosse necessário, né, para entrar em feira, para fazer exposição. E eu estava nessa, o que viesse era lucro, né? E eu tive uma falha de interpretação. A pessoa falou um bolão de coisa, e eu acreditei em muita coisa que a pessoa falou, e essa empresa acabou falindo, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês. Eu cheguei lá, a empresa já não estava bem, mas o cara deu um discurso como se fosse a maior empresa do mundo, a melhor empresa do mundo. E aí eu não interpretei o cenário. Se eu tivesse visto o cenário, tivesse olhado, conversado com os outros funcionários que estavam lá, mas o que aconteceu? Até outro funcionário me alertou, né, um pouco, mas eu nem quis ouvir, porque eu falei, esse cara está saindo, né? Que ele, tudo faz parte da idade, né? Eu tinha, poxa, 18 anos, 19 anos, né? 18, tinha 18 anos, uma coisa assim. E o que aconteceu também, né? Eu não busquei orientação, quer dizer, uma série de coisas, tá? Mas a questão é, muitas vezes a gente tem uma falha de interpretação. A gente pega um sonho ou algo que a gente tem, um propósito que a gente tem, e aí a pessoa fala um pouco daquilo, você já vai achando que aquilo ali é o, vamos dizer, é o início, é a porta que se abriu para você entrar, e nem sempre é, tá? Outra coisa que acontece muito, 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 principalmente os brasileiros adoram fazer isso, brasileiro e italiano, tá? É interromper a audição, ou seja, a pessoa está falando, aí antes da pessoa terminar, você fala, tá, entendi, isso aqui, e vai, né? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, muita, muita, muita frequência. A gente aqui tem esse, né? E eu acho que a gente herdou um pouco até dos italianos, que o italiano também faz isso. Você está falando, o cara te interrompe, e começa a falar, né? E aí é engraçado isso aí, né? Que você está falando, né? Quando eu falo para o pessoal, uma generalização, porque muitos fazem isso, mas é claro que nem todos fazem, tá? Eu quero deixar isso claro. É a mesma coisa quando eu estava falando dos negociadores internacionais, aquilo ali é um estereótipo, mas nem todo mundo é assim, né? Às vezes você tem surpresa e realmente essas surpresas é que se destacam, tá? Então a pessoa deduz, antes da pessoa terminar, deduz o que a pessoa vai falar, o pressupõe que ela vai falar no decorrer da conversa, e aí entra já dando a resposta, né? E, além de ser falta de educação, muitas vezes não é assim que a banda toca. Muitas vezes a pessoa até está usando aqui, está falando alguma coisa para preparar, né? Tem gente que não vai direto ao ponto, faz um rodeiozinho. Às vezes a pessoa está no rodeiozinho, falando, e aí você vai, corta a pessoa e vai direto, achando que aquilo ali é a conclusão e não é. Às vezes a pessoa, quando conhece mais você, etc., te interrompe e fala, não, fulano, não é bem isso, não. Se for uma pessoa estranha, ela deixa você, ela dá corda, né? Ela dá, igual o pescador, né? Ela dá linha, você se debate, né? Tucunaré, lembrei do peixe, o tucunaré, que quem gosta de pescaria, né? Não sei se você já pescou tucunaré, mas é um peixe pequeno, não é um peixe tão grande assim, mas é um peixe que briga muito, que ele se debate muito. Então, quando você pesca, você não pode sair puxando, porque ele arrebenta a linha. Então, você tem que soltar a linha, deixar ele ir, se debater, brigar, e assim é também na negociação. Você tem que deixar o cara se debater, brigar, socar, e você está lá na sua posição, entendeu? Então a pessoa lá está falando, achando que você está mudando de ideia, e aí no final você fala, não, pois é, mas eu prefiro fazer dessa forma. E aí a pessoa fica, né? Acontece muito. Então a questão, eu gosto muito de usar o exemplo do tucunaré. Eu já, em várias rodadas de negociação, eu conheci negociadores que eram tipo tucunarés. O cara vinha e brigava. E você, eu só dando linha, dando linha. Aí depois que se debateu muito, cansou, aí eu puxava, falava, pois é, mas eu não posso fazer isso, eu preciso fazer assim, já combinei isso, minha limitação é essa, o meu, né? Então eu ia puxando e aí acabava pescando o tucunaré. Se você, na hora que está brigando, se você briga também, você estoura a linha, ou seja, você perde a negociação. Então, o ideal é você esperar ouvir, deixar o cara falar. Se o cara te perguntar a tua opinião, você responde, mas deixa falar, entendeu? Então, é uma coisa muito importante na negociação. Outras pessoas generalizam, tá? O que ela faz? Por exemplo, você tira uma conclusão de uma coisa, tá? Mas tipo uma falha de interpretação.
Se a pessoa está falando, a pessoa, então é isso, né? Não, às vezes não é isso. Às vezes, como eu falei, a pessoa está preparando para falar uma coisa mais séria. Então, você evite generalizar também. Tente ouvir exatamente o que a pessoa está falando, pensar, né, e depois responder. Deixam-se afetar por suas próprias memórias, crenças, valores e prioridades. Então, às vezes você tem, como eu falei, né, o que aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 18 anos foi justamente isso. Eu me deixei afetar pelas minhas memórias, crenças, valores e prioridades. Então, é algo muito comum. Às vezes, numa negociação, o cara vem com uma ideia pré-formada, às vezes tem um problema pessoal, né? E aí, por causa daquele problema pessoal, às vezes na família, né? Às vezes com um cônjuge, com alguma coisa, ele vai e fica, né, tão desnorteado, aí chega na hora não consegue negociar direito, não consegue pensar direito, começa ou então leva para o outro lado, né? Porque ele brigou, ele acha que tem que brigar também para conseguir. Então é interessante essa substituição, né? Essa questão da pessoa que se afeta, né? Pela sua vida pessoal, pela questão de memórias, crenças, valores, prioridades. Normalmente a gente é afetado pelas nossas crenças e valores, né? Isso aí é normal, tá? Mas às vezes a gente tem que ouvir, principalmente quando às vezes eu não sei se eu comentei com vocês, eu tive uma empresa de informática e eu fui para os Estados Unidos comprar equipamento, né? Então eu fui comprei bastante equipamento lá, legalmente, tudo certinho, demorando, né? Aquela coisa toda. Mas aí o que aconteceu? A cultura deles é diferente da nossa, né? A cultura deles é muito diferente. Então, os primeiros contatos que eu tive, eu queria negociar da forma que eu negociava aqui, né? Do jeito que a gente negocia aqui, que você está pagando um pouco mais aqui para pagar um pouco menos depois. Mas lá não, lá você paga o que eles querem naquele momento. O cara nem pensa numa segunda negociação. O principal é aquele foro, assim, como eu falei para você. Até porque você é uma pessoa estrangeira. Agora, o que aconteceu? As pessoas que não eram de lá, pessoas que eram de outras nacionalidades, estavam lá, eu negociava melhor, porque elas tinham uma visão parecida, cultural com a minha, né? Então, isso aí tudo isso tudo, por exemplo, faz diferença, tá? Então tem a questão do choque. Então você acha que a pessoa está querendo dizer uma coisa, mas na verdade ela está com todo um discurso já pronto. Ela faz isso com frequência, né? E aí você tem que ouvir o discurso, porque ao final do discurso ela diz o que realmente ela quer. Então é interessante você sempre parar para ouvir. É muito interessante isso. Pessoal, linguagem não verbal. Essa parte aqui que a gente está falando desde o início da nossa disciplina, né? Desde o início eu estou falando sobre isso. Pessoal, nossa aula vai até 9h20. 9h20, beleza, obrigado. É que eu dou 3 tempos, né? Acaba ficando meio confuso. Vamos lá, linguagem não verbal. Muitas vezes aquilo que eu estava começando a falar com você, né? Você está de frente a uma pessoa, por isso que normalmente o negociador tem que ficar de frente para outra pessoa. Na altura dos olhos, você poder olhar a pessoa na altura dos olhos. Não é bom você estar acima dela, que dá a impressão que você está numa posição de superioridade. Também não dá você ficar abaixo dela, olhando para baixo, porque o que vai acontecer? A pessoa, ou você vai se sentir inferiorizado, ou ela vai se sentir superior a você em determinado momento. É meio que psicológico, tá? Então você tem que se colocar de frente para a pessoa e na altura dos olhos. Você vai falar com ela na altura dos olhos, procurando não olhar para o outro lado. A não sei que você vai anotar, você olha assim, um segundo para ver se você está anotando certo, mas continua olhando para a cara da pessoa, entendeu? Então é interessante isso. E por que é importante? Porque muitas vezes a pessoa, antes de falar ou durante a fala dela, ela te dá alguns sinais. Esses sinais são muito importantes, por quê? Porque às vezes ela pode, por exemplo, se o cara for um jogador, ele pode mentir para você descaradamente para fechar o negócio. E determinados sinais te mostram que ela está mentindo, que a pessoa está mentindo para você, né? Não sei se você viu, tem uma série, que não é uma série muito famosa, chamada The Bull. Quem já viu essa série? O Bull, né? Uma série, eu acho que da Sony. Não sei se é da Sony ou se é da Warner, mas um dos dois, com certeza. Se alguém já viu essa série, Bull, Touro, né? Bull, alguém já viu essa série? É um cara especializado em escolher pessoas do júri, né? Duas pessoas não viram. É uma série que ele é especializado em escolher pessoas do júri. Então, o que ele faz? Ele faz determinadas perguntas e analisa não a pessoa respondendo, mas a cara que a pessoa faz ao responder, os sinais que a pessoa faz ao responder.
Então, é muito interessante que ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta, né? Às vezes é uma pergunta assim, meio que retórica, mas a forma com que a pessoa responde dá sinais para ele se a pessoa vai ser aquele jurado correto, né? Que precisaria para ganhar o caso. Vou explicar mais ou menos como é que é. No nosso meio jurídico é muito ligado ao direito italiano, como eu comentei com vocês, né? Então, o nosso direito está muito fixado na pessoa do juiz. O juiz decide, né? Já nos Estados Unidos, está muito fixado no júri. Então, o júri decide. Se você já viu programas de filmes, etc., deve ter visto o tribunal do júri. Lá é muito comum o tribunal do júri. Então, você tem uma quantidade de pessoas naquele tribunal do júri e eles têm que ter uma decisão colegiada, ou seja, todo mundo tem que concordar. Se uma pessoa não concorda, né, numa sentença, eles fecham, ou seja, eles vão e dão um prazo, né, ou seja, vão até o convencimento. O que acontece com isso? Normalmente demora para decidir um pouco mais, tá, do que se a decisão tivesse centrada numa pessoa só, mas a decisão passa a ser uma decisão não de uma pessoa, mas de um grupo. É bom, porque a decisão é dividida, né? E é bom também porque evitam, né, às vezes, a noção de uma pessoa ou o que uma pessoa acha daquilo. Então, você tem um grupo que acha, e aí a opinião daquele grupo é que vai valer. Então, o que acontecia nessa série? Né? Eu não vi muito dessa série, mas o que eu vi eu achei muito interessante, porque o que ele fazia? Ele, muitas vezes, não era nem ele que falava, ele botava uma outra pessoa falando, e ele botava câmeras, né? Ou usava aquela sala de vidro, né? O vidro que só você, de um lado, não vê quem está atrás. E ficava olhando para as pessoas falando. Né? No tribunal do júri, ele ficava lá mesmo, mas quem falava era outra pessoa. A função dele era só olhar para os olhos das pessoas, olhar para as pessoas e ver os gestos que elas faziam, verificando. E aí, a partir dos gestos, ele tinha uma série de indicativos, né, de highlights com relação àquela pessoa, se seria a melhor pessoa para aquele tipo de julgamento ou não. Para vocês terem uma ideia, essa série foi baseada num caso real. Existe, né, nos Estados Unidos, Nova York, um grupo, né, uma empresa, que ela é utilizada por advogados para escolher pessoas do júri, porque eles podem negar, acho que podem negar 5 pessoas, ou dependendo do tamanho do júri, de 3 a 5 pessoas eles podem negar, tipo assim, esse aqui eu não quero, e escolher outro. Né? E os dois podem fazer, o advogado das duas partes, né, envolvidos. O advogado e o promotor, ou os dois advogados, podem fazer isso. E aí tem empresas especializadas, e essa empresa era uma empresa bem antiga, né? E eles se basearam nela para fazer o filme, fazer essa série. Que a especialidade deles era ir lá, analisar a cara das pessoas, analisar os gestos das pessoas, analisar que expressões elas faziam, para verificar se seria a pessoa mais propensa para uma coisa ou não. Na negociação, o que acontece? Alguns sinais que o outro negociador dá diz para você, de alguma forma, se ele está mentindo, se ele está buscando aquilo na hora, por exemplo. Às vezes, lembra que a gente até deu um exemplo na prova, uma pessoa que chegava, né, chegou lá e, na hora da negociação, ela falou. Né, a pessoa perguntou um negócio para ela, ela foi e enrolou a pessoa. E aí o que acontece? Na hora que ela enrolou a pessoa, ela dá alguns sinais que ela não está falando a verdade, que ela não sabe aquilo. Né? Esses sinais que a gente vai ver. Né? Então, existem sinais involuntários e naturais que as pessoas costumam fazer que podem indicar certas opiniões ou posições a respeito de determinadas situações ou de comunicações que estão vindo. Esses devem ser considerados pelos negociadores. Então, esses sinais, tá? A ideia é que o negociador veja isso, tá? E utilize. Né? Se, por exemplo, se você descobrir que a pessoa está mentindo, você não vai falar, você está mentindo. Não. Você sabe que ela está mentindo, vai encarar ela como jogador, e ou você usa as mesmas armas que ela, ou as táticas, né, para você se defender daquilo. Ou simplesmente você não fecha o negócio. Está vendo que ela está mentindo, você não fecha o negócio, você vai procurar outro negociador. Né? Então, são coisas assim que vão ajudar muito você, inclusive podem te ajudar no teu dia a dia, às vezes com o teu chefe, com o teu subordinado, com um amigo, com um colega, né? Até com o seu cônjuge, com o seu namorado ou namorada. Tá? Isso aí pode te ajudar, porque você vai falar, poxa, aí está mentindo para mim. Por exemplo, a pessoa vai, chega em casa cedo e fala, eu estava cansado, você deve ter ouvido isso. Estou cansado, vou para casa dormir. E aí chega, troca de roupa e sai, né? E aí no dia seguinte, e aí, você dormiu muito, está com dor de cabeça, como é que foi? Aí a pessoa vai e faz os sinais, e você sabe, mentiu para mim, né? Então é muito interessante você observar isso na tua vida, é muito importante isso também.
você ter uma ideia, eu uso vários desses sinais, já falei para vocês, tem 2 livros que eu já li várias vezes, né? Falei aqui, né, que esse livro aqui, O Corpo Fala, já falei isso para vocês. Gosto muito desse livro, já usei várias vezes. E esse aqui, para mim, é o melhor de todos. Tá? Não está na nossa biografia, mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, está aqui. Tá? As Armas da Persuasão, né, do Cialdini. Esse cara aqui era um cara, eu acho, esse cara era eu sempre esqueço aquela empresa, aquela área americana, como é que é a CIA, né? Ele era um cara da CIA, então um cara de inteligência. O que ele fazia? Ele entrevistava as pessoas, fazia, né, aquelas interrogatórios. Então, é interessante que os sinais das pessoas, né, e davam para ele dicas, mais do que elas falavam. Né? Ele fala isso no livro, é muito interessante mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sinais não verbais a serem considerados pelo negociador. Né? Devemos atentar às seguintes formas de comunicação não verbal em uma comunicação. Né? Então, por exemplo, sinais que podem indicar a intranquilidade, ou seja, a outra pessoa não está tranquila com o que ela está fazendo. Ela pode estar com tédio ou avaliação. Por exemplo, às vezes eu estou na sala de aula, né, olhando para vocês, nos alunos, e eu estou sentindo que vocês estão querendo mais ir embora do que ficar lá. Né? Vocês estão, que saco, não aguento mais. Né? Aí alguns sinais me dão essa noção de que vocês estão assim. Né? E quais sinais? Por exemplo, rabiscar. Você está com uma folha lá e fica lá, né? Vou pegar aqui um caderno, não está mais aqui. Fica lá rabiscando, faz florzinha, faz figura geométrica. Né? Então, isso aí dá um sinal. Inclusive, se você estiver numa palestra, tiver alguma coisa, começar a fazer isso, se o palestrante for um cara esperto, ele vai ver que ele não está agradando muito. Tá? Porque se estivesse agradando, você estaria prestando atenção no que ele está falando e não rabiscando no papel. Ah, professor, mas eu tenho mania de rabiscar. Mas você vai ver que nos momentos que você queria prestar atenção, você parou de rabiscar e prestou atenção. Ou então, você anotou o que o cara estava falando e não rabiscou. Rabiscar é rabiscar mesmo, você desenhar no papel, fazer rabisco, né? Tipo assim, putz, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo isso, entendeu? E aí você faz para passar o tempo. Né? Outra coisa, tamborilar na mesa. Quem sabe o que é tamborilar? Tamborilar é você pegar na mesa, usar a mão assim, fazer assim, sabe? Você bater assim na mesa, bater com o dedo, né? Fazer alguma coisa para tipo assim, passar o tempo, para que aquilo ali distrai você. E se distrai é porque a tua mente não está ocupada. Se a tua mente não está ocupada, você está fazendo alguma coisa. Então você bate o pé, bate a perna, né? Gestos com a mão e com o rosto. Às vezes você fica assim, fica lá, né? Inclusive, não sei se você sabe, acho que eu já comentei com você, no ato da paquera, né, quando está a menina e o menino lá, a menina, quando ela está interessada, ela tende a mexer no cabelo, assim. É um sinal, né? E é inconsciente, não sei porquê. Mas quando você está falando, né, e ela começa a mexer no cabelo, dá a impressão que ela está interessada, né, na pessoa. Né? Então, já até li isso num lugar, eu até não sabia, achei muito interessante. Né? Muito bacana. Procura reparar, né, às vezes, nas suas paqueras, as suas coisas assim, se isso acontece. Se acontecer, a pessoa ficar no cabelo, você vai falar, opa, é um sinal, é um sinal. Né? Então, gesto com a mão e com o rosto. Existe gesto, por exemplo, estou prestando atenção, que é aquele assim, o cara faz a mão em L, né? Aí aquele assim, quando o cara faz isso aqui, você começa a segurar o queixo, fazer assim, é porque, puxa vida, eu estou cansado, não aguento mais. Né? E coisa assim. Né? Mastigar as hastes dos óculos. Quem usa óculos, né? Tira o óculos, eu não tenho nenhum aqui, e fica assim mastigando a haste, né? Tipo, às vezes caneta, mastiga caneta, né? Tipo assim, não tô, não... é porque você não está muito ali, né? Está indicando que você está de saco cheio, né? Que você está avaliando mal aquilo, que aquilo aí não vai me acrescentar nada, não vai melhorar a minha vida. Estou ouvindo aqui, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você está assim, né? O que está intranquilo, você tem que fazer alguma coisa, né? E aquilo está passando a hora e você não está ali, né? Tem que ficar ali. Isso acontecia muito comigo, às vezes, em reunião, às vezes você estava cheio de coisa para fazer, cheio de coisa, né? E aí, peraí, alguém me colocou alguma coisa aqui, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Isso aí, a Light to Me também, a Bruna falou da Light to Me, é bem parecido. O Bull, eu acho melhor que a Light to Me. A Bruna falou de uma série muito legal,
E até eu vi essa série, eu acompanhei bastante, Light to Me, que era parecido, só que a Light to Me era para tudo, né? Era questão policial, era questão jurídica, era questão. Né? Aí o que acontecia? Eles até generalizaram um pouco, eles se basearam na vida de um cara no Light to Me, e aí fizeram um personagem parecido. Né? Já essa série que eu falei, Bull, ela é bem específica porque ela se baseou numa empresa que efetivamente existe em Nova York, que faz isso, né? Que é você analisar a questão dos tribunais, analisar as pessoas do júri, né? Compor o júri. Então, muito interessante essa série, né? Que eu falei, Bull. Né? Agora, o Light to Me é bacana também. Eu gostava de ver o Light to Me. Então, ele dizia muita questão de. Tinha muita questão de interrogatório, né? Light to Me estava mais ligado a interrogatório. E normalmente as pessoas não ficam muito tranquilas em interrogatório. Né? Então, já nessa outra, não. Essa outra, as pessoas estão tranquilas, as pessoas é o júri, né? Então o cara não vai ser arguído, né? A ideia, o que o cara fazia? Para conhecer, né? Ele usava as perguntas para conhecer e saber se aquela pessoa era a melhor pessoa para julgar favoravelmente o caso para aquele advogado, né? Então eles usavam algumas táticas. Então eu acho essa série Bull mais próxima, né, da questão nossa do que a Light to Me, porque a Light to Me, como falava aquela questão, né, queria mesmo pegar mentira, queria pegar algumas coisas assim. Essa não, você pega outras coisas, que às vezes o cara não está mentindo, mas ele está usando uma estratégia com você, e aí é uma forma de você capturar alguns aspectos daquela estratégia que às vezes o cara esconde dentro do discurso dele. Então, por exemplo, às vezes o cara, aquilo que até quando a gente começou a falar de negociação, eu falei, tem gente que é negociador e disfarça, jogador, se disfarça como um ganha-ganha, uma negociação colaborativa, eu sou teu amiguinho, eu quero o seu bem, fique tranquilo, aí você ouve os anjos cantando, que maravilha, e o cara no final ferra a negociação, puxa você, né? Dá uma daquela que eu falei do peixe, né? Deixa você se debater, mas você se debate pouco, você fala, não, esse cara é amiguinho, esse cara é gente boa, e o cara tá preparado, né? Faz aquela surpresa para você no final, aquela estratégia assim, e detona a negociação a favor dele. Então, outra coisa é massagear o queixo, né? Que ele estava falando também. O cara fica assim, sei, é sinal assim, tudo que você está falando é mentira, não concordo, entendeu? Eu discordo de você, estou de saco cheio. Então, ao coçar o queixo tem muito a ver com avaliação. Você está avaliando e normalmente avaliando mal, né? Então você fala, sei, entendi o que você quis dizer com isso. Sei, está lá coçando o queixo, tá? Outras coisas, outros sinais não verbais, né? Sinais que podem indicar defesa, suspeita ou dúvida. Então você está frente a outra pessoa, outro negociador. A gente está muito focando em negociador, tá, pessoal? Mas isso aí serve para a tua vida, não serve só para negociação. Para você ter uma ideia, eu uso isso e acho isso fantástico. Por quê? Porque eu tiro a minha avaliação, né? E mais tarde aquilo se confirma. Então, até hoje, eu vou te falar, eu tenho acertado bastante nesses dados, né, que eu estou trazendo para você, porque você vai ver que funciona. Teste que você funciona. Pega isso, dá uma lida e observa as pessoas ao teu redor, que você vai ver que isso é verdade. São sinais involuntários, as pessoas fazem sem querer. Né? E quando você sabe, você evita fazer. Né? O meu caso, por exemplo, tem algumas coisas que eu sem querer, se eu vou fazer, eu já falo, opa, não vou fazer porque eu vou dar, outra pessoa vai entender o que eu estou pensando e eu não quero. Então, ou seja, você aprende a jogar pôquer melhor. A melhor, por exemplo, a pior coisa que você vai não serviu para nada, professor. Vai servir para você jogar pôquer melhor. Entendeu? Ou seja, poker face, né? Você vai fazer de uma forma que as pessoas vão entender menos ainda o que você está fazendo, né? Porque você também vai usar isso a teu favor, né? A ideia é que você não só use para analisar as pessoas, mas também evite ter esses sinais involuntários para que as pessoas te analisem, né? É o que eu costumo fazer. Então vamos lá. Não olhar sinais que podem indicar a defesa, né? Você não olhar para a pessoa, ou seja, por isso que eu falei a questão de você olhar nos olhos, né? Quando a pessoa está falando e você está querendo sair de lá, ou você não está concordando, ou você
sabe? Acha que aquilo ali é ruim, ela vai olhar para o outro lado, vai olhar para cima, vai olhar para baixo, vai olhar para o lado. Inclusive, não sei se eu comentei com vocês, o pessoal, por conta disso, o pessoal, culturalmente, algumas culturas, elas não olham nos olhos, elas olham aqui, no meio da testa. Tá? Então, elas, quando vão olhar para você, não olham nos olhos, que elas acham que é ofensivo. Né? Então, elas vão olhar pro meio, elas vão olhar para você assim, né? Como se estivesse olhando para cima, né? E não diretamente nos seus olhos. Tá? O olhar para cima, nesse caso, às vezes é cultural, por isso que é interessante você analisar isso. Normalmente a cultura oriental tem essa mania de não olhar nos olhos. Né? O indiano também, ele não costuma olhar nos olhos as pessoas, né? Em geral, né? Aquela pessoa, né? Por questão cultural, questão religiosa. Aí o que acontece? Você tem que também pensar nisso, que às vezes a pessoa não está olhando para você, mas é uma questão cultural. Né? Mas se a pessoa tem a mesma cultura que você, um brasileiro, ou uma cultura semelhante, o espanhol, o italiano, né? Tem um português que tem uma cultura muito semelhante à nossa, né? E aí não olha nos teus olhos, você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, ele está se defendendo de alguma coisa que você está falando, ou não está concordando com aquilo. Né? Os braços cruzados, eu acho que a maioria de vocês já conhece, né? Que a pessoa, putz, eu estou de saco cheio, não estou nem aí para você, ela está cruzando os braços, então você está falando, a pessoa está assim, ó. Né? Inclusive, às vezes, quando eu vejo um aluno assim, eu já fico assustado. Né? O aluno está assim, braço cruzado, tipo assim, putz, eu não estou nem aí para você, não quero saber desse negócio, que saco, estou aqui. Né? E às vezes, assim, o outro negociador, você está falando, o cara cruzou os braços. Se ele cruzar os braços na tua frente, o que é? Eu não quero entender o que você está falando. Eu estou me defendendo daquilo que você está falando, porque eu não concordo. Né? Isso, por incrível que pareça, eu usei muito na época que eu era gestor. Eu estava numa reunião, a pessoa cruzava os braços, eu virava e perguntava para ela, e aí, fulano, o que você acha? Aí a pessoa ficava, sabe, tipo, o que você está achando? O que você acha? Você acha que você não concorda com isso? Qual a tua opinião? E aí eu desarmava a pessoa assim, né? Porque eu percebia através daquele gesto involuntário que a pessoa não estava nem aí, não queria saber do que eu estava falando. Né? E às vezes ela tinha uma ideia diferente e não queria expor. E aí quando eu abria, eu praticamente chamava ela para o problema, eu falava, e aí, qual a tua ideia? Né? O que você acha que a gente deve fazer? E aí a pessoa, mesmo que ela não tivesse ideia, ela passava a me ouvir melhor. A primeira coisa que ela fazia era descruzar os braços para falar, e aí ela passava a prestar atenção, tipo assim, pô, eu não tive ideia, eu tenho que ouvir a ideia dele mesmo, entendeu? Porque muita gente não tem ideia e critica quem tem, né? Eu já falei isso para vocês, né? A pior coisa que eu acho é você, por exemplo, você vai dar tua cara a tapa para fazer alguma coisa, tá? E aí uma pessoa fica criticando você, e você pergunta, então tá, falando, vem fazer. Aí a pessoa não faz e ainda critica você por fazer, né? Eu sempre penso assim, eu acho que você deve criticar na medida que você faz a mesma coisa e faz melhor. Aí você pode criticar. Agora, se você não faz a mesma coisa, não tem por que você criticar a outra pessoa, porque ela está fazendo algo que você não faria, né? Às vezes por bem, às vezes por mal, né? Mas tem coisa por mal que eu não critico os outros que ela está fazendo, mas, pô, azar dele, vai colher o fruto daquilo que ele está plantando, né? Mesma coisa. Aí, outra coisa, pés e corpos, isso aqui para mim é o pior sinal, tá? Esse aqui é o pior sinal, que eu não estou nem aí. Quando o cara está falando com você, por exemplo, né? O cara está falando com você, o cara vira assim, né? E normalmente os pés estão virados para a porta. Procura reparar isso, que é tipo assim, para agilizar, para eu poder sair mais rápido. Então ele está aqui assim, você está de frente para ele, mas ele está virado para lá, virado para a porta, virado para a saída, virado para outro lugar, né? E aí o que acontece? Eu estou dizendo o quê? Putz, estou doido para ir embora, né? Não aguento mais. Não tô, eu estou aqui, mas meu corpo está aqui, mas minha mente não está. Eu estou dizendo isso. Outra coisa, tocar ou esfregar o nariz. Às vezes o cara chega assim, não está bem, aí ele faz isso, esfrega o nariz. Não é assim um esfregão assim, não é uma passadinha de leve, não, é esfregar mesmo, tá? Quando o cara faz, às vezes assim, né? Esfrega o nariz, e aí, principalmente aqui embaixo, quando o cara esfrega aqui entre o bigode, né? Perto dessa área do bigode, ou bolso, né? Da mulher, o cara esfrega o dedo aqui, ou esfrega aqui do lado do nariz, assim, tá? Ou, né? Isso aí, quando ele faz isso com muita frequência, ele está dizendo, eu estou suspeitando, eu acho que tem alguma coisa errada, eu estou com dúvida. Será que é isso mesmo? Ah, não sei. Então, às vezes, por exemplo,
quando um aluno faz isso, eu estou explicando, eu até vou trazendo para nós, né, para você entender. Eu estou conversando com vocês na sala, e um aluno vai e começa a fazer assim muito no nariz, eu volto a explicar. Eu torno a explicar o que eu estou fazendo e ainda pergunto, e aí, vocês entenderam? Vocês não... Porque o que ele está dizendo com isso? Não entendi. Sei bem o que é isso. Não estou entendendo. Né? E aí ele está com dúvida a respeito. Né? Então, normalmente, quando você está em frente a um outro negociador, ele começa a fazer assim, você está no meio da tua fala, aí você fala assim, você entendeu? Eu vou explicar de novo, que eu acho que não ficou claro. E aí você explica mais sucintamente, quanto mais sucinto você for, mais fácil a pessoa entender, né? E você explica mais sucintamente ainda, mais tipo com tópicos mesmo, para ver se a pessoa entendeu. Acontece isso. Ok, você entendeu agora. Aí você vai ver que ela vai parar de fazer isso ou outro sinal. Outra coisa também é a mão na boca. A mão na boca, ela diz uma coisa grave, tá? Quando a pessoa faz assim, ó, põe a mão na boca. Por que ela está fazendo isso? Porque ela queria falar, né? Ou seja, ela não concorda com aquilo, ela queria falar, mas ela fica calada, não posso falar, e tampa a boca, entendeu? Então, muitas vezes acontece isso em reuniões, a pessoa está com o negócio na ponta da língua para falar, às vezes tem um negócio assim, agressivo, né? Ela fala, não vou falar não, ela não fala não, porque olha só, vão me considerar mal, vou ficar mal visto, o que os outros vão dizer, eu vou virar vaca, vou virar boi de piranha, porque eu vou me expor, né? Todo mundo está pensando isso, mas eu que vou me expor, vou me jogar e vou falar o negócio. Então ele vai e fica, né, tampa a boca. Né? Por quê? Porque ele queria falar, mas não fala. Ele tá como é que eu posso dizer? Ele está indócil para falar e não fala. Então, se ele não. Ele ia falar algo não concordando com a pessoa, mas sim discordando. Né? Então é muito interessante quando você vê esses sinais, porque esses sinais eles dizem muita coisa, né? Principalmente quando você está numa negociação com outra pessoa de frente. Por isso, você tem que sentar de frente para ela. Tá? É primordial que você sente de frente, nunca de lado. Se a pessoa sentar meio de lado para você, você já desconfia que a pessoa não estava querendo negociar, ela está ali por educação. Tá? Então, você já desconfia disso. Outros sinais. Sinais que podem indicar que a negociação está indo bem, ou seja, você está falando, a pessoa está entendendo e está gostando do que você está falando. Tá? Então, são sinais muito interessantes, muito importantes. Tá? Um aceno positivo com a cabeça. Eu costumo fazer isso mesmo quando eu não estou concordando, para ver até onde a pessoa vai. Então, eu vou e começo a fazer assim, não tá, não, entendi, tá legal. Então, quando eu faço isso, a pessoa está entendendo, ela vai se aprofundar mais, entendeu? Porque ela vai achar que eu estou indo na onda com ela. Né? E muitas vezes eu não estou indo, eu estou fazendo isso propositalmente. Tá? Então, tem quando você conhece esses sinais, é interessante que você passe a usar esses sinais a seu favor. Né? Então, eu uso muito isso aqui, tá? Esses sinais aqui, para quê? Para mostrar que para a pessoa para a pessoa continuar. Porque se eu mostrar que eu estou discordando com os sinais verbais, ela não vai me apresentar a proposta dela. Eu quero que ela apresente. Né? Às vezes, no final da apresentação dela, das defesas dela, eu tenho as minhas defesas, eu tenho a minha argumentação também, eu posso virar a argumentação dela a meu favor. Então, o que eu faço? Eu dou linha, né, como eu falei para você, tucunaré, lembra do tucunaré? Eu dou linha, deixo se debater, depois eu puxo. Né? Eu costumo fazer. Então, som de aprovação, né, que a pessoa está, puxa, interessante, não, você tem razão, e balançando a cabeça, falando, Essa combinação aqui é fatal, é a combinação que eu mais gosto de fazer. É o e o cabeça. Oi, Thaís. Falou alguma coisa aí? Beleza. Então, inclinação do corpo para frente, a pessoa está falando, você se inclina para frente, né, para ouvir. Isso aí é importante, você tá, não é sinal que você está dando valor a ela, tá? Inclusive essa atitude, você dá valor ao que ela está falando, aquilo que ela está falando é importante para você, por isso eu me inclino. Né? Claro, se eu me inclino para frente, eu estou dizendo que é importante, se eu me inclinar para trás, eu tô meio que me esquivando ou fugindo daquele negócio. Né? Então, é interessante isso. Você pode reparar que você está na mesa, dificilmente você consegue ficar reto, assim, certo. Né? Ou você está para frente, ou você está para trás, ou você está para um lado ou para o outro lado. Dificilmente você está na posição correta, né, numa cadeira. Normalmente você está assim, principalmente quando tem uma palestra. Né? Você quer ver a palestra chata, você quase que deita na cadeira. Você faz assim, aguento mais.
né? Você está dizendo isso. Né? Enquanto que a palestra é importante, é algo que você acha que vai mudar a sua vida, você está lá assim inclinado, está com os olhos mais arregalados, né? Com as pupilas estão dilatadas, você está prestando atenção no que está sendo falado, aquilo que está sendo importante para você, então você está ali mostrando aquilo. Né? Essa é mais difícil, por exemplo, você fazer de uma forma forçada, é mais difícil porque acaba o seu corpo voltando para a posição normal. Né? Agora, quando você está realmente interessado, é natural, o corpo normalmente se projeta para frente, projeta na direção do outro negociador, no caso, uma rodada de negociação. Né? E o sorriso, né, ele abre portas, né? A gente brinca, mas é verdade. Então, o fato de você sorrir, né, numa negociação, está dizendo que você está relaxado, que você está concordando com a pessoa, né? Você não está tenso, não está... né, então, não está com medo daquilo, que o cara está te empurrando, não, você está tranquilo, você está bem, está sorrindo. Né? Então, são sinais muito importantes, muito interessantes, que dizem respeito a isso. Né? O que você tem que ficar atento? Esses sinais, para indicar que está tudo bem, e também nos sinais que a pessoa está em dúvida, né, para você poder esclarecer melhor, para você poder defender melhor as suas ideias. Né? Então, quer dizer, esses outros sinais são muito importantes também. E também a questão de TED, de tranquilidade e avaliação. Isso aí, para você, por exemplo, você dar uma palestra, é muito importante, né, para o professor, é muito importante esses sinais aqui. Tá? Que você tem que fazer alguma coisa na hora. Né? Eu até brinco, né, que teve aluno meu que dizia assim, você parece professor de cursinho. O professor de cursinho faz muito isso. Ele presta atenção, ele presta muita atenção no que a pessoa está fazendo, né, no que os alunos estão fazendo, e aí ele faz algumas coisas assim meio exageradas, né, para chamar a atenção do aluno, para o aluno ficar lá para ele ter um bom índice de aprovação, né, porque é natural. Quando você ouve muito tempo, por exemplo, as nossas aulas, por exemplo, né, se você pensar, aulas normalmente, aulas de EAD, são mais curtas, né? A nossa aula é uma aula remota, é bem diferente de uma aula de EAD, é uma aula participativa, onde vocês podem a qualquer momento interromper, perguntar, etc. Né? Não é uma videoaula que você vai só assistir expulsivamente e pronto. Né? Então, é uma aula que há uma interatividade. Né? Então, eu gosto, os alunos interagem comigo, que eles falam, que eles perguntam, eles dão a sua opinião pessoal, eu gosto muito, entendeu? E essa é uma possibilidade que a gente tem, né, dentro né, da situação que a gente está, é a possibilidade que a gente tem. Então, você vê, por exemplo, turmas, né, que o pessoal da noite, por exemplo, o pessoal participa muito, fala bastante, vocês também, né, alguns de vocês têm, né, praticamente várias vezes, né, me interrompem, falam, eu gosto muito disso, tá? Então, vocês não estão sendo, professor, eu estou chateando, estou interrompendo, não, para mim, você está fazendo a melhor coisa que tem numa aula é interagir. Né? Por isso que eu gosto da aula, por causa da interação. Não porque, para falar, você grava um vídeo, põe no YouTube e acabou. Né? Mas a interação é a diferença. Né? Por isso que eu gosto de interagir, eu gosto de ministrar aula, porque eu aprendo muito com os alunos. Né? Espero também que os alunos aprendam muito comigo. Né? Outros aspectos a serem considerados nas negociações. Tá? Então, a gente vai entrar em outros aspectos, até alguns que você já deve ter imaginado, né? Quando a ideia, pessoal, é que a gente abarque toda a questão da negociação, né, dos temas, ou seja, os pontos principais a gente está abordando na nossa disciplina. Então, a gente vai entrar em alguns aspectos, né, que não são só o embate, né, que a pessoa tem, nem só o planejamento. São coisas que estão por trás da negociação que você também tem que prestar atenção. Tá? Então, vamos falar sobre algumas dessas coisas. Então, por exemplo, né, quando você tem uma negociação do tipo negociador-cliente, tá? Ou seja, aqui você tem um vendedor e aqui você tem um comprador, ou vice-versa, né? Você tem que levantar as necessidades. Tá? São aspectos que podem auxiliar na identificação da satisfação ou não dos clientes com a empresa. Então, aquela pequena coisa, você vai fazer tipo uma enquete com o cara, né? Você vai ver o que está... Você está analisando se ele está satisfeito com você como negociador, analisando se ele está satisfeito com o produto, com o serviço, né, com a negociação em si, né, com a empresa, com a qualidade de serviço da empresa, com o atendimento da empresa. Por quê? Porque a ideia, né, por que a gente pensa na negociação ganha-ganha? Para você manter o cliente. Né? Não é para você ter o cliente uma vez e nunca mais ter. Vou dar um exemplo para você. Né? Um colega meu, né, que viu um anúncio, acho que foi no Facebook, e aí comprou um dispositivo, acho que foi um laser, né? E o laser dizia que o laser furava
balão, pegava o balão de encher, o cara botava o laser assim, pá, o balão estourava. Então, inclusive com essa demonstração, né? E aí, quando chegou o laser, é um laser forte, mas não é um laser que estoura balão, tá? Então, o cara enganou ele. O que, é que vai acontecer? Nunca mais esse cara vai comprar nada daquele cliente. Nunca mais, né? Então, mesmo você sendo uma negociação via internet, que você não tem contato com a pessoa, né? Não tem um contato direto com o vendedor, né? Você viu que era uma negociação do estilo, né? O cara era um jogador, o cara jogava as coisas, jogava mentiras para você adquirir o produto chinês, né? Veio da China, né? Demorou uma eternidade para chegar. Quando chegou, o cara abriu todo feliz, né? Que ia brincar com os filhos, ia fazer acontecer. Ligou, é um laser forte, né? Incomoda os olhos, mas não fura nada, não estoura nada nem nada. Até porque, se fosse, seria proibido, né? A pessoa, você comprei uma arma, que eu vou nossa, estoura balão, você com certeza vai fazer outras coisas com isso piores, né? Então, só para você. Outra coisa, uma lanterna, não sei se você já viu, tem uma lanterna que anuncia, né? E o cara pega a lanterna assim, pega um papel, acende no papel, blá, pega fogo na hora. Né? Essa daí também. Né? Ah, pode ser que tenha uma dessa de uso militar. Será que o cara vai conseguir aqui no Brasil comprar essa lanterna, taca fogo no negócio, né? Assim direto, né? Pela internet, vai chegar na casa dele, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado, tá? Então, assim, e o que acontece? Quando há um desse tipo de negociação, o que ocorre? O cliente fica frustrado com a empresa que vendeu para ele e principalmente com o negociador. Imagina o negociador sendo um vendedor, tá? O vendedor vendeu um carro. Lembra que eu dei aquele exemplo do Maverick, né, da banana no motor, que eu brinquei com vocês, que virou até lenda urbana. Até o pessoal vai comprar um carro, o cara brinca com o cara, fala assim, tem banana no motor? Isso aí veio da história do Maverick, dos anos 70, né? O pessoal fazia isso mesmo, aquele V8, o pessoal colocava e ficava com o motor tranquilo. Aí ia lá, a banana se desfaz, né? Em pouco tempo, em uma semana, 2 semanas, o motor vai e bate, porque não tem como ficar. Então é engraçado essa história, né? São histórias engraçadas. Mas por que acontece? A ideia é que algumas coisas, quando você fala em negociação, negociador-cliente, tem alguns sinais que você tem que prestar atenção, né? Então vamos começar a falar desses sinais. Vamos lá. Participação da empresa no mercado. A empresa está com crescimento, ou seja, a quantidade de clientes dela está aumentando, né, em relação aos concorrentes dela. Então, é um sinal que alguma coisa ela está fazendo diferente dos outros, né? Porque os caras estão deixando de comprar com os outros concorrentes e comprando com ela. Então, só aí já tem um sinal favorável para a empresa, mas que, se você for concorrente, você tem que atentar o que aquela empresa está fazendo e está levando meus clientes embora, né? E às vezes é uma atitude, às vezes é uma forma de apresentar as coisas, às vezes é um approach no cliente diferenciado, né? Que você não está fazendo. Então é interessante você olhar, e no caso da negociação, você tem que olhar, ver como é que as minhas rodadas de negociação não estão dando certo. As rodadas de negociação do cara estão. Por quê? O que o cara está fazendo? O preço dele está muito baixo, o que ele está fazendo? Então é interessante prestar atenção nisso, tá? E às vezes conseguir informação, né? Com outros clientes, com outros negociadores. Pô, fulano, você parou de negociar comigo? O que houve? Por que você parou de negociar? O que está havendo? Né? Então, isso tem a ver também com retenção de clientes, né? Como a gente está falando aqui. O que é retenção? É quanto tempo o cliente permanece na empresa. Tá? Então, às vezes você faz aquele que eu falei do laser, né? Brincando com você. É aquele ali, o cara quer vender, né, para clientes diferentes, porque ele não quer vender nunca mais. Então, um cara que resolveu abrir um negócio, até virtual, às vezes não é nem um negócio, isso, né? Às vezes até criou, ele quer vender aquele produto várias vezes, depois ele fecha a empresa e abre outra. Né? Por quê? Ele vai estar tão queimado que aqueles clientes que ele comprou nunca mais vão comprar nada dele, porque ele está enganando os clientes. Então, a retenção tem a ver, se o cliente permanece na tua empresa, permanece negociando com você, é sinal que alguma coisa está boa, alguma coisa desse relacionamento está boa entre você e ele. Você está oferecendo algo para ele que interessa e, ao mesmo tempo, ele está continuando a ser seu cliente, ele está valorizando esse relacionamento. Né? Outra coisa, a captação de clientes. Né? Se você está conseguindo captar, por quê? Se você tem clientes satisfeitos, retidos, ou seja, já estão lá, aquele cliente que até defende a tua marca, defende a tua empresa, ele vai acabar falando para os amigos dele, para as pessoas que conhecem. Pô, eu negociei com fulano, muito bom negociar com fulano. Fulano é bom,
fulano vê o teu lado, fulano está sempre ali, não sei o quê. Esse cara é um cara bom, um cara que vai ser bem visto, né? Ao contrário, né, do cara que, se o cara tiver um aborrecimento, sair da empresa, ficar aborrecido, ele não vai falar bem da empresa, né? Eu brinco, né, que até se uma pessoa está bem com uma empresa, está se relacionando, ele até não fala. Agora, se ele estiver mal, se acontecer um problema, aquilo ele vai falar para todo mundo, né? Normalmente é assim, né? O que é bom a gente até deixa de elogiar, mas o que é mal a gente faz questão de chamar atenção, né? É muito interessante isso, né? Eu costumo fazer, já comentei com vocês, eu costumo elogiar, né, aluno, elogiar outros negociadores, elogiar outras empresas. Na parte boa, claro, não vou fingir elogio, não, tá? Porque se o elogio fingido é a pior mentira que você pode falar. Por quê? Porque a pessoa vai ficar descarado para a pessoa que você está mentindo para ela, né? Ou que você está puxando o saco dela para obter alguma coisa, né? Então, isso fica muito claro quando a pessoa faz um elogio fingido, né? Então, a ideia é que você elogie verdadeiramente, né? Ressalte os pontos fortes. Não crie pontos fortes onde não existe, mas ressalte esses pontos fortes. A questão da perda de clientes, né? Ou seja, quando você começa a perder clientes, é outro lado da retenção. Você começa a perder e identificar por que você está perdendo, né? Por que eles estão deixando de negociar com a empresa. Importante saber os motivos. Então, se ligar para o cara não negocia mais com você. Por exemplo, até eu vi, teve uma série, acho que foi, como é que é o nome? É um negócio, SOS Restaurantes, né? Que é a tradução. Não, como é que é o nome do restaurante? Eu não lembro do título da série em inglês. Ele é chamado SOS Restaurantes. Aí tem um cara que ele é um chefe que vai salvar os restaurantes em geral, né? E aí tinha um restaurante que estava perdendo cliente direto. A gente ia lá uma vez, às vezes duas vezes, e deixava de ir. Aí um dia ele tinha um contrato com uma academia, né, que fornecia alimento para ele. Aí era um contrato muito bom. Esse restaurante fornecia alimento para a academia, né? Era um contrato muito bom. E aí eles perderam o contrato de repente. E aí a primeira coisa que esse chefe foi fazer, o cara, né, esperto, tinha toda uma equipe assessorando, foi perguntar para os antigos bons clientes por que eles saíram. E eles falaram, não, a comida piorou, o atendimento piorou. Falaram alguns aspectos, né? Aqui um ambiente parece insalubre, a cozinha está suja. Então, às vezes são detalhes que você no dia a dia não percebe, né? Por exemplo, a cozinha dele era um horror, né? A cozinha industrial dele era exposta, né? Pessoas viam. E porque para ele aquele dia a dia, hoje caiu um negócio, amanhã caiu. Então acaba ficando difícil, né? Você ver um erro, né? Um problema, algo que vai escandalizar outras pessoas, porque está no teu dia a dia ali e você está fazendo, está trabalhando, você perde a noção, né? Às vezes você fala, poxa, e às vezes, por exemplo, a mesma coisa num processo de negociação. Às vezes é algo que você faz há tantos anos e às vezes as pessoas mudam, né? A situação muda e você continua fazendo do mesmo jeito. Eu até comento, né? Até questão de professor. Eu tive professores antigos, né? Eu estudei na UFRJ, tive professores antigos. E aí o que acontecia? O professor tinha um estilo de dar aula. E os alunos foram mudando ao longo do tempo, ele continuava com aquele estilo, ele ia para a faculdade, eu lembro dele, um professor já antigo, ele ia com terno, gravata, aquele, como é que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome daquilo, colete, né? Um colete, ele tinha um relógio, ele não botava no pulso, ele usava um relógio de pulso, mas ele botava no bolso do casaco, e ele parava assim, olhava, sem problema. Eu achava assim, meio aristocrático, sabe, uma coisa meio assim. O cara dava aula para o esporte, ele não precisava dar aula. Ele dava aula para o esporte, ele gostava de dar aula também, só que ele não mudou. Então ele jogava uns agás em cima do aluno, umas mentiras que ele achava, né? O aluno olhava lá e falava assim, putz, professor, né? Isso aí não é bem assim, né? As coisas não são assim. Né? E aí ficava, né? Alguns alunos, quem falava, ele ficava meio bravo, mas o estilo mudou, não é mais assim, né? A gente tem que né? E se adaptando, né? As empresas têm que se adaptar. E aí uma das formas dela se adaptar é receber feedback dos clientes. Os clientes estão saindo, né? E eu digo que eu sempre faço assim, a minha votação é sempre com as pernas, né? Quando eu não concordo com alguma coisa, eu saio. Eu prefiro do que brigar, etc. A não ser que seja uma coisa muito boa, e aí eu vou esquentar, eu vou falar, olha, isso aí não está certo, não está legal, vamos mudar, né? Mas por quê? Porque às vezes as pessoas não querem ouvir conselhos, né?
Então, eu sempre gosto de ouvir conselhos e dar conselhos, né? Quando aquilo interessa, quando eu acho que vai fazer um efeito. Quando não vai fazer efeito, eu simplesmente saio, paro de frequentar e pronto. Eu, por exemplo, dei aula numa faculdade, né, e eu não concordava com várias coisas que a faculdade fazia, né? Aí um dia eu falei assim, olha, simplesmente o que eu falei? Sugeria, ó, devia fazer assim, devia fazer assado, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Eu dei algumas sugestões. De início a pessoa até fingia que ouvia, depois ela passou a não ouvir mais, né? Aí o que eu fiz? Tá bom. Então, vai renovar? Tchau, não vou renovar não. Um abraço, entendeu? Por quê? Porque, poxa, eu quis mudar, né? Eu vi as coisas erradas, eu quis mudar. Eles não quiseram mudar, bem, né? Eu fui dar aula em outras faculdades, deixei de dar aula lá, né? Então, só para você ter uma ideia como é que funciona. E na vida é assim, né? Você está negociando, né? Se você sentir alguma coisa, né? E a pessoa até tentou consertar e você não consertou, então tá, pessoal, foi um prazer, tchau, né? É o que as pessoas devem fazer. Tentar. Se não conseguir, tem jeito, né? Lucratividade de clientes. Às vezes você tem um cliente, ele começa a comprar mais, às vezes outros produtos. Então é um sinal de satisfação. Ele está satisfeito com a tua empresa, por isso que ele está comprando mais. Se ele estiver insatisfeito, a primeira coisa que ele faz é parar de comprar. Ele compra só aquilo que ele precisa e para. Se ele está satisfeito, ele vai comprar mais, ele vai continuar indo lá, né? Eu comentei com vocês, eu tive uma loja informática, né? E eu sempre fui meio nerd, né? É engraçado, né? Mas sempre fui meio assim. E aí o que acontecia? Tinha uns caras lá que se amarravam, né? Ficavam lá, iam lá, falavam de filme. Virou point na época, né? No Rio, né? Tinha uns caras que iam lá, não todo dia, mas toda semana estavam lá conversando comigo, batendo papo, não sei o quê. E, claro, sempre compravam, né? O cara estava lá, ia 2, 3 vezes, conversava, não sei o que, daqui a pouco ele ia lá, e você tem isso? Ah, não, mas eu consigo semana que vem. Aí o cara ia semana que vem, estava lá, eu entregava. Então, quer dizer, você cria um relacionamento, né? Então é muito importante esse criar o relacionamento. Aqui eu estou falando de negociação, pessoal, estou falando de venda, estou falando de empresa. Tá? E estou dando algumas dicas até do que aconteceu comigo. Né? Coisas interessantes que realmente ajudam, né? Porque se você mantiver o relacionamento, a pessoa fica sem graça. Né? Até hoje a gente já falou de algumas estratégias, vai falar. Tem uma estratégia que o vendedor de roupa adora usar, né? Você já deve ter visto isso. Você chega numa loja de sapato, então adora. Você pede um sapato, você pode me ver aquele sapato, o cara está às 30. Já viu? Atrás daquelas caixas assim. Porque você fica sem graça e acaba comprando. Pô, esse cara tem muito trabalho. Ele escolheu não sei quantos sapatos para mim, tem que comprar um. Você se sente mal e compra, tá? A mesma coisa, às vezes você cria um ambiente tão bom, né? Na tua loja, você tem uma máquina de fliperama, alguma coisa assim que para atrair as pessoas, né? Um exemplo. Aí a pessoa vai lá, brinca, conversa com você, daqui a pouco ela fala assim: poxa, estou aqui, estou vindo aqui, o cara tem ar-condicionado, máquina de fliperama, pô, conversa comigo, perde o tempo dele comigo, vou comprar alguma coisa. Ficam sem graça e compram, entendeu? Você cria um vínculo, né? E é interessante essa questão que esse vínculo ele traz lucratividade. Você começa a vender mais. A pior coisa é você tratar o cliente como aquele cara que você nunca vai ver. Fala assim, ó, tá aqui, toma, pronto, tchau. Você nunca mais vai ver. O que vai acontecer com esse cara? Ele nunca mais vai ver você mesmo, entendeu? E vai embora e acabou, né? Então, a questão de lucratividade é importante. A questão de reclamações dos clientes, né? Quantidade de reclamações. A empresa tem muita reclamação, né? SPC, Serasa, tem problemas assim de clientes que estão dando golpe na empresa. Às vezes, a questão de situação mesmo, né? Às vezes é uma crise financeira, alguma coisa assim. Quando não é isso, tá? Além das reclamações que elas podem fazer com em órgãos, até para a própria empresa, por isso que a empresa deve ter um canal de saque, né? Mesmo que a empresa tem 2 funcionários, mas você cria um canal, né? Um lugar, um telefone para o cara ligar, mesmo que ele fale com você, para ele reclamar. Tá? Então, ó, liga para o telefone e tal, para o saque, fala comigo em tal hora, fala com fulano de tal e tal hora, que aí qualquer reclamação fala que você cria um canal. É a melhor coisa do que o cara chegar na internet e jogar você lá, entrar naquele site de reclamação, botar você lá, tive um problema com a empresa tal, e está te queimando. Aí não queima só com ele, queima com várias pessoas, né? Então a ideia é você ter esse canal e responder em tempo hábil. Mesmo que você não possa resolver, responda em tempo hábil. Tipo assim, não, vamos verificar, daqui a um mês vamos fazer. E o prazo que você der realmente seja um prazo que você vai atender, né? Se você não tiver prazo, não dê o prazo, mas não diga assim, não finja que não viu.
olha assim, infelizmente nós lamentamos o ocorrido, vamos tentar agir para que isso não aconteça novamente, né? Você vai ver que tem muita coisa a ver com marketing, porque a negociação tem a ver com marketing, tá? Tempo de processamento de serviços. Então, às vezes, você demora muito, né? Isso aí eu já digo, às vezes você compra, né, em site exterior, alguma coisa demora 4 meses para chegar, 3 meses para chegar, absurdo. O que acontece? Dificilmente você vai comprar mais uma vez, né? Eu até comprei, pouco tempo atrás, eu comprei um negócio, né, fora, uma peça técnica que eu precisava, até hoje não chegou. Eu mando mensagem, o cara fala, não, estamos com um problema, porque o Covid, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu virei para o cara e falei, vem cá, você disse que você entregava em 20 dias. Já passaram 2 meses e você não entregou. Então eu quero meu dinheiro de volta. Aí o cara, não, não. Aí vem, aí corre para. Pelo menos há um relacionamento. Tem gente que nem dá, né? Por exemplo, teve uma vez que eu comprei um negócio em São Paulo, tá? E aí o cara deu um telefone, e aí eu liguei, porque estava com um problema com o aparelho que eu comprei. Eu liguei para o cara e falei, está com problema, não sei o que lá. Aí o cara, não faz assim, assim. Aí eu fui fazer assim, assim. Quando eu tornei a ligar, o cara tinha me bloqueado. Aí ficava caindo, ou seja, tipo assim, eu dei o telefone só por dar, né? O que vai acontecer? Nunca mais eu compro com aquele cara. Eu ia comprar outras peças mais caras, eu não vou comprar. Então, essa questão de processamento é muito importante, a questão de você manter um canal aberto também com o cliente, né? Segurança percebida em relação à empresa, o cara vai para lá e às vezes tem medo, né? Porque, será que alguém vai né? Às vezes está lá no balcão, alguém pode chegar perto dele, assaltar, não sei o quê. Então, a ideia é que o cliente se sinta seguro no lugar. Se for outro negociador, que o outro negociador se sinta seguro no lugar que vocês vão negociar, que não seja um lugar muito aberto, que as pessoas possam ouvir o que vocês estão falando, mas seja um lugar, um canto, onde você veja que está se aproximando, etc., né? A honestidade dos funcionários, que é importante, né? Você manter isso, até por questão de reputação, e a flexibilidade da negociação, você ter sempre, nunca vá com aquilo que a gente estava falando, né? Se você quer a Mapan, nunca chegue e jogue a Mapan. Quem fez isso na prova, né? Falou, vou usar a minha Mapan, vou oferecer já de primeira a minha Mapan. Eu dei como errado isso. Por quê? Não é para você fazer assim. Se eu quero chegar na Mapan, você tem que dar uma oferta próxima a ela, né? Se for para compra, abaixo dela, né? Como no caso da prova. Se for para venda, um pouco acima dela. Por quê? Porque se você der ela, você não vai obtê-la, entendeu? Eu quero a Mapan, pum. Aí o cara fala, pois é, eu não vou te dar a Mapan, né? Inclusive, você vai ver aí, e tem até uma questão de neurociência, né, de neuromarketing, que a ideia é que a gente faça assim, os meios. Então, por exemplo, quando você assiste Trato Feito, o cara, por exemplo, às vezes ele não tem noção daquilo que a pessoa está trazendo. Mas ele pergunta para a pessoa, quanto é que você quer? Aí a pessoa fala assim, 2.000 dólares. Ele oferece 1.000, 1.100, que é mais ou menos a metade daquilo para quê? Para chegar no meio, né? Então, ele vai para tentar chegar no meio. Você vai ver que isso é uma tática, né, de neuromarketing. É uma tática de neuromarketing para você conseguir chegar na tua Mapan. Normalmente, a Mapan dele está no meio. Ele vai dizer algo assim para chegar na Mapan do cara. Então, quando o cara fala assim, eu quero comprar tal coisa. O que ele quer? Ele quer 50% de lucro. Dá um exemplo. Aí ele joga lá embaixo, tá? E é para chegar naqueles 50% de lucro que ele teria na venda daquilo. Como é que ele faz? A pessoa fez uma pesquisa, então ele sabe o preço de mercado. E ela vem e joga o preço de mercado, quando ela deveria jogar um pouco acima, né? Aí fala assim, olha, eu quero tanto. Não muito acima, né? Um pouquinho, né? Aí ela fala assim, por quê? Para chegar no preço de mercado, para chegar um pouco abaixo do preço de mercado. Se ela joga exatamente quanto está, ela vai vender mais barato, né? É aquilo que a gente já falou, vamos voltar a falar aí no final, tá? Insatisfação de clientes. Aqui tem um ciclo, tá vendo? Que a empresa deve atentar, que a empresa, que o negociador. Você fez uma negociação com alguém, tá? E a pessoa não gostou da negociação. Então, como é que você procede? Tá? Ou se, por exemplo, uma empresa recebeu uma reclamação, como é que essa empresa procede? Né? Então, aqui tem né, como eu falei, a gente está falando das outras coisas que estão por trás de uma negociação, normalmente uma negociação de venda. Tá? Então, estou falando algumas coisas, e a gente depois vai falar na questão da neurociência, que a gente chama de neurotáticas. Tá? Então, vamos lá. Início, né, os setores recebem, algum setor da tua empresa, por isso que eu falei para você criar o saque, alguma coisa assim, recebe uma reclamação, uma dúvida, uma sugestão, uma solicitação. Né? O atendimento é registrado separadamente, conforme interessado.
pessoa física, pessoa jurídica, cooperado, seja ele o que for, né? A gerência de clientes analisa a gravidade do problema. Se for um problema simples, ele repassa à área envolvida a justificativa. Você pede para a área justificar por que o cliente está reclamando. Tá? E, se for grave, ele vai repassar a ouvidoria a um setor, ou, no caso, for uma empresa pequena, para o líder da empresa, para o dono da empresa, né, se for uma empresa pequena, ou para a pessoa que cuida desse atendimento ao cliente, né, depois se for uma empresa já média. Né? E aí o que acontece? Uma gerência, uma área, vai elaborar a resposta do consumidor, né, para quem está comprando. Por que não é bom cada área responder? Porque você perde a questão do discurso, né? Do discurso uníssono, né? E acaba fragilizando a sua imagem perante o consumidor. Né? Então, por exemplo, cada um responde, problema é teu, fulano. Acontece muito isso na empresa. Né? O cara, por exemplo, da entrega, o cara responsável pela entrega, atrasou a entrega do cara. Aí o cara vai, pede para o cara da entrega responder. Aí o cara vai e responde direto para o cliente. Não, fulano, tu está querendo o quê? Pô, demorei a receber o negócio aqui do setor de produção, chegou atrasado aí porque demorei para receber. Ou seja, ele tirou dele da reta, mas deixou a empresa na reta. Tá? Então, é muito importante que um setor que tenha essa noção do marketing, da noção da venda, é que faça vamos dizer, esse filtro, né, para manter a imagem da empresa, ou seja, para não ser, às vezes, uma opinião pessoal, uma opinião de determinado setor que está revoltado com outro, alguma coisa assim, que isso não contamine o cliente frente à empresa e o negociador frente ao outro negociador. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Exatamente, Pedro. É importante esse processo ser rápido. Né? A pior coisa é você faz Já aconteceu comigo. Tá? Uma vez aconteceu o pessoal fez uma obra aqui na frente da minha casa, e aí eles fizeram a obra aqui, e aí na hora eles deixaram um morro de entulho, né? E aí eu perguntei para o cara que estava lá, fulano, você vai recolher? Não, isso não é comigo não, isso não é comigo não. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma reclamação para o órgão, vi o órgão, né? Fiz uma reclamação por órgão, por escrito, não sei o que lá. Mandei a reclamação, nada. Nada de responder. E ficou o entulho aqui um tempão. Aí um dia, o que eu fiz? Eu vi o órgão que estava acima dele e acionei o órgão que estava acima dele, mandei foto, mandei tudo. Aí o cara virou para mim e me procurou. Não, o senhor reclamou. Falei, eu mandei um e-mail para vocês não fizeram nada. Né? Eu não ia mandar recolher o entulho, gastar o meu dinheiro, mandar, né, de uma pessoa para coisar, de algo que eu não fiz. Né? Vocês fizeram um problema, limpem. Né? Foi bem aqui na frente da minha casa. E aí ficou bastante tempo. Tá? O que é a ideia deles? Eles jogam um negócio lá, se ninguém reclamar, a pessoa recolhe, né? Fala, puxa, reclama. Eu tentei falar com a pessoa, não consegui. A pessoa me deu até um nome. Fala com o fulano, não é comigo não, não sei o que, não sei o que lá. Eu respondi para o fulano, guardei a mensagem, né? E aí peguei a mensagem, depois, como não teve solução, mandei para alguém que estava acima. Aí, no instantinho, resolveram, né? E ainda reclamaram, porque eu não pedi. Eu falei, não, eu fiz a minha reclamação, fiz a minha parte. Né? Podia ter ido direto no outro órgão, mas eu fui naquele órgão lá e reclamei. Então, para vocês terem uma ideia, isso é muito importante, por quê? Porque a imagem da empresa fica desgastada. Né? Então, você tem que responder rápido. Mesmo que seja assim, não sei, vou pesquisar, né? Porque acontece isso. Às vezes a pessoa fala assim, aconteceu um problema inusitado, nunca tinha acontecido isso. Pum! Né? Aí a pessoa pode dar presente já, tá? São 9h15, pode dar presente a partir de agora, tá legal? Pode dar presente aí. Então, o que acontece? Às vezes é uma coisa inusitada, nova, nunca aconteceu, nunca ninguém tinha visto isso, né? Nunca aconteceu isso, e aí, bum, acontece aquele negócio, o que você vai fazer? Não, até eu resolver, não vou responder para o cara, não. Responde logo, fulano, vamos pesquisar, vamos identificar o que houve, vamos tentar fazer alguma coisa, entendeu? Por quê? Porque se não fizer dessa forma, né, o cliente fica insatisfeito, ele sai da empresa, ele para de negociar com você. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá, Junzinho só. Tá? Quem não deu presente, dê presente. Bruna fez isso, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho certeza que você viu isso em marketing, então eu só vou trazer resumido para você. Tá? É a famosa pirâmide de Maslow, tá? Que fala sobre as necessidades. Né? Eu até falei para vocês que não ia trazer, mas aí quando eu vi algumas coisas na prova lá, eu falei, é melhor trazer, porque
para não ter surpresa depois na próxima prova. Então, a pirâmide de Maslow, ele fala que o primeiro tipo de necessidade são necessidades fisiológicas. Como você já viu, vou passar isso bem rápido. Ou seja, o que é isso? Fome, sede, né? Então, depois é a questão de segurança, ou seja, uma pessoa que vai numa loja, né, ela tem que ter a questão fisiológica, você ter água, ter banheiro, né, ter isso disponível para ela usar. Depois a questão de segurança. O que é isso? Ela tem que ter saída de incêndio, tem que ter um lugar que ela possa ficar sem correr risco de ser assaltada, né? Por exemplo, tem restaurante, não sei se você já viu isso, você senta, mal senta, vem um cara pedir dinheiro, vem um cara pedir alguma coisa. Nessas horas eu sempre penso assim, esse cara estava pedindo dinheiro, podia vir um cara com uma arma e falar, me obrigar a dar o dinheiro para ele, né? Então eu sempre penso nisso, porque a segurança é que tem que ver o estabelecimento, o restaurante, tem que zelar por isso. Então, a segurança é básico. Se você não tem as suas necessidades fisiológicas atendidas, nem tem a sua necessidade de segurança atendida, você vai sair, você vai deixar de negociar com aquela empresa. Tá? Simples assim. A questão afetiva, né? Você mostrar de alguma forma que aquela pessoa, aquele cliente é importante para você e efetivamente ele é. Né? Se ele não for importante, o cliente é que dá dinheiro para a empresa, né? O cliente, ou seja, a operação da empresa só existe por conta do cliente. Então você tem que ter uma relação até de importância, mostrar realmente a importância daquele cliente. A questão de estima, ou seja, você atendê-lo, né, naquelas necessidades que ele tiver, naquelas coisas que ele tiver, você mostrar para ele que você o respeita, que você o estima. E a questão da autorrealização, ou seja, muitas vezes o teu produto ou o teu serviço, né, passar para ele, até num caso de negociação, você mostrar para ele que ele conseguiu alguma coisa, né, que não foi aquele negócio assim, eu fiz exatamente o que o cara queria que eu fizesse. Então, você mostrar, você conseguiu, graças à tua negociação, o preço diminuiu, ou você conseguiu que fosse entregue mais rápido, ou você conseguiu um brinde, alguma coisa. Então, é muito importante que na negociação você demonstre isso. Por isso que eu estou trazendo aqui. Como vocês já viram isso em marketing, com certeza, e talvez até em outras disciplinas, né? Eu só estou trazendo só para lembrar você. Se, claro, você não viu isso ou precisa... eu não entendi, eu vou explicar para você, a gente entra nesse negócio bem mais a fundo, né? Eu já tenho, inclusive, já falei para você que outras disciplinas que eu já dei aula, eu entrava bem a fundo na questão da pirâmide de Maslow mesmo, né? Por exemplo, marketing, por exemplo, até planejamento, a gente entra bastante fundo nisso, porque tem a ver com atendimento das necessidades, tem a ver com a questão do que a pessoa espera, né, da empresa, o que a pessoa espera de você, né? Como negociador também tem isso daí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, falta um minuto, não tem por que a gente usar mais um slide, né? Então, deixa eu saindo aqui rapidinho. Quem for ficar comigo, tudo bem. Quem não for ficar, tchau, um abraço. Bom almoço para você, né? Que você ainda vai demorar um pouquinho. Né? E até semana que vem, bom final de semana, tá certo?